Olá, olá minha companheira, meu companheiro, companheira, estamos chegando com mais um podcast das estrelas e hoje eu estou recebendo um astro aqui, um astro em medicina, Dr. Walter Lopes, que é nutricionista clínico, né? Formado nos Estados Unidos, né? É doutor honoris causa em naturopatia. Já vou começar, bom, primeiro um prazer, uma honra te receber e eu queria saber o que é a naturopatia. Naturopatia é tudo aquilo que vem da natureza. A verdadeira e grande medicina natural não pode ser esquecida. Sim. Porque a força de um remédio chamado abacaxi, a força de um remédio chamado melancia, que melhora teus rins, a força de um remédio chamado goiaba, que regula o intestino. Então, então, todos os remédios à nossa disposição, naturais, não vão nos fazer mal e vão conseguir a manutenção do equilíbrio metabólico que todos nós precisamos. E todos eles funcionam em todos os organismos? Sim, ao contrário do que muitos pensam, cada organismo é um organismo. Quando se trata de alimentação natural, ele é natural. Né? O que não é natural, nós vamos falar aqui durante a entrevista, nosso podcast, o que não é natural, o que é antinatural, como o nome já está dizendo, vai contra a natureza, evidentemente vai causar um efeito não agradável. Certo. Agora, por exemplo, você falou de goiaba, né? Goiaba, ela prende o intestino, né? E quem já tem o intestino preso, por exemplo? Vai na goiaba. Não vai na goiaba. Não vai na goiaba. Ele vai aonde? Na ameixa. Ameixa. Ameixa é remédio para regular o intestino para quem está com o intestino ressecado. Tá. E quem tem o intestino mais ressecado. solto? Eu orientei essa semana uma senhora, que está inclusive assistindo, a doutora Fátima, intestino desregulado. Olha, então você tem que comer um pouco de goiaba. Ah, mas eu nunca pensei nisso, eu sei. Para isso estamos nós aqui para te orientar. A força da medicina natural, a naturopatia, e eu fui receber esse título por uma coisa muito interessante. Ô Lobo, eu fazia nutrição nos Estados Unidos e fui um aluno muito contestador, né? Muito exigente do conhecimento. Sim. E isso chegou até a diretoria da universidade, que um dia o superior me chama lá, eu pensei que ele ia me dar uma bronca, falou, pô, você está se destacando aí, você é brasileiro. Resumindo, no final do curso, 2 alunos receberam o título de doutor honoris causa em naturopatia. Eu e mais um americano. Sim. Então eu me sinto muito lisonjeado em ter esse título. Aliás, eu tenho 2 títulos. O outro título é em medicina natural também, onde 8 entidades internacionais, inclusive uma universidade do Brasil, fazendo parte dessas 8, me deram o título de doutor também honoris causa nessa matéria, por eu ter ensinado 10 milhões de humanos a fazerem um detox hepático. Aí fez o detox hepático, acabou com o problema de vesícula. Sabe quantas mil vesículas são retiradas por mês aqui na região? Muitas. Eu vou chutar. Vou chutar não. Não vou deixar você chutar. São mais de 6 mil vesículas extraídas. E uma vez extraída a vesícula, a pessoa nunca mais vai ter o sistema digestivo perfeito. Tirou a vesícula, você vai ter desequilíbrio metabólico para o resto da vida. Agora, o que é um sistema detox, por exemplo, para humanos, como você fala? Nós temos o intestino. Eu estava ouvindo programas seus aí, tem vários professores aí, está bem bacana essa história de trazer à tona, os programas de televisão trazendo à tona essa questão da prevenção. E eu sou o doutor prevenção, que eu faço prevenção há 40 anos. Irmão, faz 40 anos que eu não bebo leite. Eu não digo leite, aqui eu vou ser bem mais explícito. O maldito leite. O famoso engano-trouxa. Eu sou fascinado com leite. Você é fascinado com leite. Não é só você, não, infelizmente. O problema do leite é o seguinte: o leite da vaca, ele é para o bezerro ter chifre. Então nós humanos já não precisamos ter chifre. Só que em nós não sai chifre. Mas em nós sai
espondilite, sai nevralgias, sai osteopatias. E uma das coisas importantes que o leite faz, porque, olha aqui, esse aqui é o cálcio do leite. O cálcio humano é do tamanho da pontinha lá da caneta. Onde vai esse resto todo que não tem para onde ir? Vai parar nas cartilagens. Pensa comigo, o boi não tem dedinhos lindos iguais aos nossos. O boi tem casco. E o que o casco é feito? De cálcio. Cálcio do quê? Da mãe dele. Então o leite da vaca é para fazer... Ou seja, a vaca é uma vaca. A vaca é uma vaca, mãe do chifrudo do touro, entendeu? Entendi. E o que acontece? Já o macaco, ele tem uma estrutura óssea, porque o macaco pula de galho em galho, ele tem que ter flexibilidade na coluna. O boi é um trator, o boi foi feito para nos ajudar na agricultura e ele não tem joelho dobrável. O boi, a pata traseira do boi é o trator, é o pneu grande do trator, Sim. sabe? E não tem flexibilidade. Tração lá nas patas. Não tem tração nas duas rodas traseiras, o boi. O que acontece? O leite vai fazer no nosso corpo aquilo que ele faria no boi, endurecer o joelho, fortalecer aquela região. Por isso que muita gente tem problema no joelho Agora e não entendi sabe que é o leite que estraga a cartilagem do joelho. Ele vai parar ali para sedimentar, para que o homem também seja um animal de tração. E nós não somos animal de tração. Entendi. Nós somos animal flexível. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje. Irmão, quando eu soube disso, eu aprendi isso na China, eu tenho 3 anos de medicina chinesa e 14 anos de Japão. Então eu gostaria de ser respeitado pelos meus colegas da saúde, porque, cara, a gente estuda, busca informação. Eu estou aqui com 71 anos de idade e nunca tomei um Rivotril. Aliás, eu fui condenado a tomar Gardenal porque o médico falou que eu tinha foco na cabeça isso aos 20 anos de idade. Se eu tivesse seguido o que o médico falou, eu já tinha morrido. Eu estava tantando de tanto remédio. Mas graças a um outro médico, paradoxalmente, sobrinho do primeiro, que tinha acabado de se formar na França, até mando um abraço, doutor Glécio Pericinotti, que me salvou do Rivotril. Ele falou, você não tem nada, rapaz. Ele me fez o exame e falou assim, ô Valtinho, você não tem nada. Eu tinha 17, 18 anos. Sim. Tá? E aí eu que era apaixonado pelo jaleco branco, eu comecei a entrar em contradição. Sim. Poxa, mas o que é essa medicina? Aí eu recebi um convite para ir para o Japão, estudar uma matéria lá chama fisiognomonia, que é a leitura dos traços do rosto. Tá. Recebi um convite para ir, eu fui, e de lá eu fui para a China. E aprendi naturopatia, aprendi macrobiótica, você já deve ter ouvido falar na macrobiótica, do Dr. George Ozawa. Sim. Fui discípulo de Tomio Kikuchi, aqui em São Paulo, do Tomio Kikuchi, que nos ensinava tão bem macrobiótica. E aí eu entrei no mundo dos saudáveis, graças a Deus. E do mundo dos saudáveis, vamos para o mundo dos não saudáveis. Vamos. O que mais faz mal além do leite? 5 coisas brancas. Meu Deus. 5 coisas brancas. Você vai falar meu Olha aqui, ó. Primeiro, eu sei que o que eu vou falar vai gerar polêmica, mas... Número 1. Todo mundo sabe o mal do açúcar. Açúcar. Açúcar branco. Esse eu não estou... Açúcar, qualquer açúcar. O seu corpo produz açúcar para você não precisa pôr açúcar mais. E como eu tomo meu café? Puro, saudável, natural, sem açúcar. E o adoçante? Adoçante é pior que o açúcar. O açúcar você pula do 10º andar. O adoçante você está pulando do 20º, vai morrer do mesmo jeito. Tá. Certo? 2, branco. Olha aqui. A grandiosa farinha. Não existe farinha saudável. Tá. Não pelo glúten. Eu tenho estudos, ô Leão, eu tenho 70, eu não estou aqui para brincar. Eu tenho estudos comprovando que essa farinha que a gente entra, eu não entro em padaria. Vou fazer o que na padaria? Prefiro ir no cemitério, não faz mal o cemitério para mim. Então, a farinha, ela causa esquizofrenia. Só que isso está nos livros. Quando eu trago essa atualização para o mundo, eu falo que eu sou meio maluco, eu sou controverso, não sei o quê. Mas fazer o quê? Eu não como farinha. Faz 30 anos que eu não como pizza. Nem macarronada. Eu sei que todo mundo gosta. Eu poderia até comer uma pizza, 2 por ano, 5 por ano, 20 por ano. Não ia me fazer mal. E o que o senhor come?
como comida natural. O que é? Eu como verdura, primeiro frutas. Meu prato começa com frutas. Eu não sento para comer comida, eu sento para comer 3 maçãs. Tá, vamos continuar a lista aí. Vamos fazer a lista. Então, o primeiro é o açúcar, o segundo é a farinha, o terceiro é o leite. Leite. O quarto é o sal. Tá. Leão, o sal refinado não é para nós, humanos. É para alienígenas, para nós não serve. Faz mal para o coração. Mas o sal grosso, ele vai, pelo contrário, vai purificar as tuas artérias. Sal grosso. Então vamos lá. Não o sal refinado, o sal grosso é bom. Sabe? E o alho? O alho faz mal? O alho Faz mal? faz mal. É mesmo? Por quê? Por que você pega 1000 hemodiálicos, você pega 1000 pessoas fazendo hemodiálise e pergunta qual é o que tem de comum entre os que fazem hemodiálise? A alta ingesta de alho. Mas alho a gente usa pouquinho, não é? Não, mas tem gente que come grão de alho, come a cabeça inteira. Ah, é? Ah, bom. O alho tem um problema sério, segundo a farmacopeia brasileira, o alho tem um problema. Nas mulheres, você já viu mulher calma o mês inteiro? A que você come alho, então elas ficam um trem. Porque ela altera a menstruação, elas ficam mais irritadas. Você sabia que o alho é um alimento, alimento bélico? É mesmo? Sabia ou não? Deixa eu contar uma coisa para você, é importante, faz parte da nossa história. Não tinha consumo de alho no Brasil. Os pracinhas brasileiros que foram para a Itália, eles ficaram um mês aqui no Rio de Janeiro, nunca tinham comido alho, mas comeram alho. O alho irrita a pessoa, deixa a pessoa irritada. O nosso trânsito em São Paulo, ele é muito nervoso, é bravo. Por quê? As pessoas estão sempre muito irritadas. Pessoas que não comem alho, normalmente, em países que não tem consumo de alho, não tem divórcio. Mas com o que se tempera se não com alho? Meu amigo, tem milhões de ervas. Sabe, você põe um sal grosso. O sal grosso é que dá sabor no churrasco, não é o churrasco que tem sabor. Sei. É o sal grosso. Então você põe sal grosso, qualquer comida, você já está com ela temperada e vai embora. Pode pôr em qualquer comida, sal grosso. Qualquer comida. Aliás, quem tem dores nevrálgicas, você pega um copo desse aqui de manhã e coloca uma colher rasa, 1 litro de água, você coloca uma colherinha colherinha de café, aquela menorzinha, Sei. de sal grosso, e deixa aqui de uma noite pro dia, porque ele vai derreter. No outro dia dá uma chacoalhada, toma durante o dia, acaba todas as dores nos dedos, dores nos joelhos. Verdade. É verdade. Por quê? Porque ele tem muito mineral. O sal grosso, ele é puro mineral. Qual é a diferença do sal grosso para o sal refinado? Que o sal refinado perdeu o mineral, meu amigo, não tem nada para você. Nada para você. Só vai dar problema de pressão alta, o sal refinado. Mas a gente não tem uma coisa que a gente tem que tirar o mineral do corpo também, de vez em quando? Não, é o contrário. Ah, não? Você tira o mineral do corpo, você tira do pedreiro a pá, o prumo, o cimento, o cal, a areia, a água, a brita. Aí ele vai fazer o quê? Como que ele vai construir? O nosso corpo se constrói a cada dia. Quantos anos tem... Presta aqui. Quantos anos tem esse dedo aqui? Esse dedo? Quer falar? Verdade, 71. Ué, nós temos... Você é de 54 também? 53? 54. Nós somos, eu também sou de 54. Sou de Que julho de dia que você é? 54. 15 de julho de 54. Ah, eu sou 1 de março, eu sou mais velho. Você é mais... Você é mesmo ano, rapaz. Meu ano. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos você tem? Todo mundo responde assim, 71. Quantos anos tem esse ombro? 71. Não é verdade. Ah, como assim? Porque as células estão se duplicando o tempo todo. Nada no teu corpo tem mais de 1 ano. Ah, Mas por que nós envelhecemos? Porque não tem mineral. entendi. Não tem água. Nós somos irritados. Nós somos nervosos. Nós somos estressados. Água. Nós somos medrosos. Quanto tem que tomar de água por dia? 8 copos, mínimo, de água boa. Água boa. Agora, não adianta você tomar 8 copos de água boa e 1 copo da maldita refrigerante pretinho. Tá. Sabe? Sim. 1 copo daquele estragou 38 copos do teu corpo. Para você recuperar, você toma 1 copo daquela maldição Ah, e para você recuperar o prejuízo de acidez que ela provoca no teu corpo, você tem que tomar 38 copos de água boa entendi. para recuperar isso. Imagina quem toma de litro desse bendito abençoado. Entendi. Então, eu estava falando ali fora o seguinte, Leão.
Nosso corpo é tão magnífico. Cara, você tem 71 anos, lendo, estudando, trabalhando, passando por estresse, nesse tanto de São Paulo, você sabe como é que participando do Silvio Santos como jurado. Tantas pessoas passaram por 52 de carreira. Puxa, você pensa uma coisa. E eu te acompanho, eu só não tive, como eu disse para você, a felicidade de te cumprimentar hoje, depois de tantos anos te conhecendo. Leão, o nosso corpo é magnífico, ele é magistral, ele é tão fabuloso que se você quiser, ele te faz até um bom câncer. É um bom Câncer. E te leva embora. Você diz, então não é um bom câncer. Não, eu te levo um câncer poderoso que te leva embora, entendeu? Metáfora. As pessoas falam assim, olha, aqui tem pobreza. Mentira. Aqui tem falta da riqueza, porque a riqueza é infinita, você sabe disso. Aqui tem escuridão, a escuridão é efêmera, é mentira, porque aqui falta luz. Aqui tem doença, mentira, que falta saúde. Aqui tem pobreza, falta dinheiro. Põe dinheiro aqui, a riqueza vem. Quantos bairros em São Paulo era macumbaria, não nada contra a macumbaria, mas era um ambiente nefasto. E aí chegou a riqueza ali e ficou tudo lindo. Não é assim? Eu digo para você, nós temos que entender, nós fazemos as doenças. Doença não cai do céu. Sim. Doença não entra pela janela. Agora, vamos voltar aqui para a medicina. Tem 3 coisas brancas, então, que não pode. O açúcar, farinha, leite, sal e alho. E o alho. Tá, tudo branco. Ainda com moderação é tudo. O alho, ele altera. Quem toma remédio e quem não toma remédio? Fala para mim. Tirando eu e você aqui no mundo, quem mais não toma remédio? Todo mundo toma seu remédio. Eu tomo muito. Segundo a farmacopeia brasileira, o alho não pode ser usado porque faz tratamento cardíaco. Porque ele altera o remédio para mais, você vai no médico, ele vai regular, vai diminuir. Se ele altera para menos, você vai no médico e vai aumentar a dosagem. O alho, isso está na farmacopeia. Ele mexe com a química dos remédios dentro de você. Entendi. Agora, o que é bom? Então, isso aí é ruim. O que é bom que a gente... O bom... de melancia, goiaba... Tem 3 coisas que nós temos que considerar na saúde, Lobo. Primeiro, o estado mental. Tá. O estado mental altera a saúde do teu fígado, do teu coração, a sua tez. Sim. Uma pessoa que passou por um processo de envergonhamento, de vergonha, ela fica ruborizada na hora. Sim. Quem faz isso? É um mecanismo que nós temos. Isso é bom, nós somos providos dessas ferramentas. O problema é que as pessoas, e aqui eu tenho que fazer quase que uma denúncia, as pessoas gostam de notícias deprimentes. Quais são os programas que têm mais audiência? Esse programa, sem querer fazer... Esse programa teria muito mais audiência se estivesse falando aqui de desastres. Sim. Mas estamos falando de saúde. Quem gosta de saúde está aqui com a gente. Quem gosta de assunto saudável está aqui conosco. Então o Datena, o filho dele e companhia fazem mal para a saúde. Tudo mal, muito mal. Eu não assisto televisão há 40 anos. Tá. Eu gosto de programa de domingo. Você pega um programa como nós tínhamos nosso grandioso Silvio Santos, você passava a tarde rindo. O cara era fenomenal. Agora, durante a semana, é desastre dentro das casas. A criança vê aquele assalto, ela está pondo aquela informação, onde ela pode usar. Sim. Então, a saúde começa aí. Fecha a tua vida para notícias deprimentes. O doutor Walter, o senhor tem 71 anos, é um homem informado, o senhor não assiste informativo nenhum. Para que eles me informam? O que um informativo, um noticiário vai dar para mim? Mas nem um telejornal. Mas jamais! Aquilo lá não é coisa fabricada, irmão. O que é verdadeiro num jornal daquilo lá? Nada, aquilo lá foi... Você não pode falar o que você quer falar, você tem que falar o que estão mandando falar. Não tem esse negócio. É manipulação 100%. Mais ou menos. Mais ou menos, vamos pôr 90, 10. A informação, claro que tem interesse das emissoras e tal. Principalmente nos últimos 5 anos, acabou a imprensa brasileira. Eu não assisto, não perco mais tempo para nada.
Aí eu vou ter que ficar contra o senhor. Não, fica contra, mas uma coisa você concorda comigo, é muita mentira. Sim, mas tem muita verdade. Muita parcialidade. Porque a informação é informação. Agora, Mas claro, quando ela é programas. Mas programas, por exemplo, policiais, isso aí. Eu vou falar assim, eu acho que não você. precisa. Tem um jornal aqui, um rádio, TV especializado, ligado a uma grande comunidade internacional aqui no Brasil. Aí você hoje, deixa eu ver um pouco, estou no rádio dirigindo, deixa eu ver aqui aquele programa que tem jornalista, bacana, não. E começa a parcialidade. Você nota que está parcial. Não está equilibrado. É sempre a favor de um e contra o outro. Sim. Mas não tem uma notícia que o outro tenha feito boa e que seja divulgada. Mas a informação é informação. Quer dizer, você pode comparar telejornais. Né? Você pode assistir todos, inclusive, para tirar a verdadeira informação. Porque tem uma tendência. O povo não sabe qual é a verdadeira, Leão. Mas por isso que tem que se informar. Pois, tem que informar. E aí vai provar onde? Vai se informar no lugar onde a informação é desinformada. Meu critério aqui não é de TV, nem de política. O meu critério aqui é saúde mental. Sim. Eu estou falando como alguém que trabalha a psicanálise humana. Eu sou nutricionista, mas eu sou um terapeuta do Milton Erickson, lembra? Não. Terapeuta ericksoniano. Né? Nós trabalhamos psicanálise e a hipnose coletiva que se fez nos últimos eventos grandiosos da humanidade aqui nos últimos 4 anos, de 2020 para cá, a gente nota que o povo está hipnotizado no medo. Sim. Ficar em casa algemado, aquela coisa toda. Meu Deus. Então o povo é medroso e o povo perdeu o contato com a sua essência. O povo perdeu o contato com a sua essência. Eu tenho um corpo que está vivo. E esse corpo e essa vida não é minha. É de um sobrenatural que nós chamamos de Deus, por exemplo. Então esse corpo não é meu, eu ganhei. Quanto eu paguei pelo meu corpo? Então eu não poderia fazer pelo meu corpo quando eu compro um Rolls Royce, ou quando eu compro um Chevrolet, um carro qualquer aí, eu cuido dele. Mas peraí, o senhor falou, a gente está falando de células. O senhor falou que o meu dedo tem 1 ano. A célula mais velha, tudo tem 1 ano. Mas isso foi feito através do esperma do pai, né? Sim. O óvulo da mãe, e que se juntou e tal. Então é ciência, né? Sim, a magnificência desse corpo é fantástico. E nós não damos valor para nós. Como que uma pessoa não dá valor a esse corpo que veio de graça? Certo? Um intestino que funciona bem, deve funcionar bem. O coração, eu dou exemplo que eu tenho 70 anos e não tomo remédio, nunca tomei remédio, eu vou morrer com trauma. O meu trauma é como que é a dor de cabeça que todo mundo fala que existe. Eu nunca tive essa coisa. Nunca teve dor de cabeça? Porque eu não sei onde fica, onde é que é a dor de cabeça. Agora, de onde viria a dor de cabeça? Se não de um corpo que está faltando saúde. Sim. E de onde veio a situação da saúde faltante? Ela está desmineralizada, ela está com raiva, ela está com medo, ela está sem grana. Você sabe que a pior doença da sociedade não é o câncer, é a falta de grana. Sim. Mas então vamos falar dos alimentos que funcionam. Por exemplo, você falou de ameixa para quem tem intestino preso. Você falou da goiaba para quem tem o intestino solto. Você falou da... Qual foi o outro? Melancia. A melancia, que é para o rim. O abacaxi... Abacaxi é geral, ele queima caloria. Queima caloria. Então, o abacaxi é bom, sempre. Sim, sempre é bom. O mamão também solta o intestino. Não tem nada que seja ruim no mundo da natureza. E a banana? A banana serve para quê? Boa, tem 3, 4 tipos de banana. Cada uma tem uma especialidade. A banana nanica, por exemplo, ela vai regular o intestino para flexibilizar. Tá. Já a banana maçã, ela vai fazer o efeito da goiaba. Tá, prende. A maçã também prende. A maçã, mas a maçã é preciso, porque a maçã, você sabe que a maçã tem o ácido málico. E o ácido málico da maçã não deixa formar cálculo renal, cálculo hepático. O ácido málico da maçã não deixa formar pedra no fígado nem na vesícula. Então tem que comer maçã. Pelo menos uma meia dúzia por semana. A pera tem alguma função? Todos os remédios da natureza são remédios e têm suas funções. Como cada um complementa, são complementares entre si, é bom que nós comamos
o que tem. E não adianta você buscar uma maçã da Índia. Você tem que buscar uma fruta do teu país, que está regulado no seu horário, aquela coisa toda. Um outro problema muito sério é que nós comemos muitas vezes uma boa quantidade de frutas, mas são frutas que foram amadurecidas na marra, dentro de um container de supermercado. Sim, aí. É uma fruta morta. Aí sim, eu entendo. Agora, eu falei da pera, porque a gente come a pera. Uma delícia. É, uma delícia, mas a gente nunca sabe para que ela serve. Tem alguma fruta? Tem, olha, nenhuma fruta. Aliás, se você fala pera para uma criança de 8 anos, ela pensa que estão falando de ET. As crianças nossas não sabem o que é pera, o que é um caqui. A criança não sabe o que é uma cenoura. O que a criança sabe? A criança quer danoninho, ela quer celular, ela quer doce, ela quer sorvete, ela quer pizza. Dá dó. Por isso que cada 3 crianças, uma está com câncer. Só que ninguém fala. Quando vem um falar aqui, aí esse cara está exagerando. Agora, a cenoura a gente sabe que é um remédio bom, como você fala, né? O arroz integral é remédio bom. O feijão, se não tiver aquele problema do agrotóxico, né? Porque que vem? Além da alimentação vir com o problema dos agrotóxicos, ela não é saboreada na quantidade certa. Veja bem, num prato de um brasileiro, o que tem mais ali? Fruta, legume, verdura e cereal ou carne, carne e carne? Eu acho que tem feijão e arroz, isso com certeza. Feijão e arroz. E o feijão, são 2 coisas que eu dificilmente como. Agora, eu como arroz integral. Tá, eu também como arroz sem ser integral. o paibolizado de preferência. Tá. Irmão, arroz. E outra, nós temos que ter um hábito, Leão, é interessante. A gente quer comer até se fartar. E o segredo é comer e sair da mesa com fome. Porque você tem que deixar 20% do teu espaço, do estômago, livre para ele fazer o movimento. Você enche tanto, ele não trabalha direito, você vai ter uma digestão por 5 horas. Além do que, vai atrapalhar o baço, o pâncreas, o rim, a vesícula, vai atrapalhar tudo, está tudo conturbado. Então você entra no processo de síndrome metabólica. Perfeito. Agora tem, por exemplo, frutas e verduras são sempre boas, como você disse. Meu amigo, uma delícia. Agora, o que mais? Porque o problema não é só o que a gente come naturalmente, né? O problema é o que vem industrializado, como você falou, né? E como é que a gente evita? Porque num país onde crescem os edifícios, e a gente não tem praticamente, ou pelo menos vem de longe o alimento, né? Como é que a gente faz para ter um alimento não nefasto, não trabalhado contra a gente? Vamos falar uma coisa bem assim. básica aqui para o nosso público entender legal. Olha, a alimentação, ela já vem desprovida porque o solo da fazenda já está doente. Ele já está num processo de muita química industrial. Bom, e o que acontece? Acontece num alimento, não estou falando de fast food, não estou falando de linguiça, salame, presunto e queijo, né? Mussarela, mortadela. Eu estou falando do alimento mesmo, do arroz, feijão, da batatinha, da abobrinha. Eu estou falando da berinjela. Ela já vem com probleminha. Você sabia que o tomate tem que ser da cor da tua camisa? Ele vem branco agora? Porque ele não tem mais licopeno, ele não tem mais licopeno. Ou seja, o solo onde ele é produzido não tem minerais que sustentem a árvore e a planta. Qual é a sugestão? Aquilo que eu me tornei como especialista. Você tem que suplementar aquilo que o teu corpo precisa. Por exemplo, nós precisamos de ômega 3, 6, 7 e 9. Ninguém fala do 6, do 7 e do 9, só fala do ômega 3. O ômega 3 feito de sardinha, ele vai te pôr 15 anos mais antes no caixão. O ômega 3 tem que ter qualidade, não é esse homem que vende aí na esquina, não. Então você tem que ter ômega 3 de qualidade. E o ômega 3 de qualidade, ele é caro. Talvez, Leão, eu seja o único do Brasil que ofereça um ômega que tem os 4 ômegas juntos. E é tirado do avestruz, você acredita? Você sabia que o avestruz é um animal... Peixe de água fria que vem o... Vem lá do Alasca, peixe de água fria. Mas sabe quanto custaria aqui? Ninguém compraria. Quanto seria?
R$ 600 um frasquinho de 30 cápsulas. Então os ômegas que estão sendo vendidos aí, irmão, me engana que eu gosto. Entendi. Me engana que eu gosto, não vai fazer nada, vai fazer mal. Porque eles vêm com mercúrio, essas sardinhas, eles fazem... Mas e aí como é que resolve essa questão da terra, por exemplo? Nós temos a solução. O Brasil tem a solução. Eu vou falar aqui de uma alga marinha chamada litotânio. Depois que eu comecei a enviar alga marinha litotânio para uma clientela de 10 milhões de pessoas, são 150 países onde chegou meu protocolo, irmão. Nós somos traduzidos em 18 idiomas. Tá. Então, para qualquer lugar que eu vá, eu sou recepcionado no aeroporto, tal. Então, essas pessoas descobriram que existe uma alga marinha feita no mar. Tudo aquilo que foi remexido do solo das fazendas brasileiras, a chuva veio, pegou todo o mineral, põe no rio e levou para o mar. E dentro do mar tem uma alga marinha. Você sabe por que os japoneses vivem bastante? Porque eles comem muito misoshiro. Misoshiro tem o shiro. Shiro é uma sopa. Miso é uma pasta de soja. E ali eles põem uma alga. E nessa alga tem iodo. E isso faz a pessoa ter saúde no corpo todo. Porque o iodo é uma ferramenta maravilhosa para nós. Então o rio, aliás, o mar está repleto de saúde. Entendi. O que nós fizemos? Pegamos lá no mar, essa planta é uma alga, leva para um laboratório e purifica ela e eu te entrego aqui, você começa a tomar. Acabou tua osteoporose, meu filho. Tá. Você começa a ficar mais bonito que você era quando tinha 15 anos. Mas a terra não pode ser salva, então. A gente pega esse produto e leva para a terra também. Nós usamos o litotânio para 3 situações: para o mundo humano, para o mundo vegetal e para o mundo animal. Nós temos aí, hoje, centenas de fazendas que usam toneladas e toneladas de litotânio, dá um produto muito bom, 25% melhoria na produção e os produtos nascem fantásticos, repletos de minerais. Agora o senhor falou de produtos que o senhor produz, é isso? Sim, eu faço parte de uma comunidade de prevenção. Tá. Eu tenho 500 médicos na minha plataforma e nós só trabalhamos com prevenção e trabalhamos com a medicina que nós chamamos de medicina integrativa. Tá. A última hipótese vai ser a quimioterapia. A primeira hipótese vai ser, vamos dar ao corpo o que o corpo precisa. Se o leite e o açúcar branco ajudam na construção da doença carcinogênica, da célula carcinogênica, a primeira coisa que tem que tirar de um paciente que está com tratamento de câncer é tirar o açúcar. Mas ninguém fala nada, Leão. Tá. Ninguém fala nada. Vamos ajudar essas pessoas, vamos avisar isso. Mas e como é que as pessoas fazem? Porque você diz que o adoçante faz mal, o açúcar faz mal. Como é que as pessoas... Porque o café, por exemplo, sem açúcar é insuportável. O café sem açúcar eu tomo ele há 40 anos. Se puser açúcar, eu cuspo. Então, o café com açúcar é horrível. Mas e quem se acostumou? Porque as pessoas... Se acostuma. A pessoa não cheira cocaína, para de cheirar. Fuma, para de fumar. Aí é fácil. Mas tomar café alcoólatra, amargo... para de se alcoolizar. Mas tomar café amargo é ruim. Desculpa. É ruim porque não tem hábito de tomar ele amargo. Porque o café é um amargo. Você já pensou giló doce? Perdeu a graça. Tem gente que não gosta de giló de jeito nenhum. Eu, giló, eu como uma panela cheia. Eu adoro giló. E o que tem no giló? O amargo do giló é bom para o sistema hepático. É? Tudo que é amargo, você vê losna, boldo. Boldo recupera o fígado. Boldo. Então o giló é bom para o fígado. Giló é bom para o fígado, é bom para o pâncreas, é bom para a glicemia. Como é que chama o outro lá que ninguém gosta? Eu acho que é o giló... Quiabo. Puxa, mas não gostar do quiabo tem que ser muito ruim de saboroso, né? Porque o quiabo é tão gostoso, velho. Pensa um quiabo numa polenta de fubá, de farinha, de milho mesmo. De milho mesmo. Milho faz bem? Mas milho é milho. Pode substituir a farinha de milho pela farinha branca? O trigo, se for o sarraceno, está livre. Tá. Eu não quero fazer propaganda, mas tem padarias boas aqui em São Paulo. Sorocaba também tem. Amigo, você tem um pão que vem uma farinha da Itália, pura, preta, ela é escura, ela não passou por um processo químico. O sabor do pão é outra coisa, Leão, pelo amor de Deus. Aí eu concordo. Tá, este eu como. O café que eu tô... E eu tomo café com esse pão e, para não falar que eu não uso leite, uma
Tem uma manteiga muito antiga aqui no Brasil, que eu não posso falar o nome, uma manteiga muito antiga, que lembra Santos Dumont. Sim, é a que eu uso. Ah, tá aquela lá. Rapaz, você viu o sabor da coisa? Que delícia? É bom. Você passa nesse pão, num café amarguinho. Uma amarguinha que eu... Olha, vou passar mais 70 anos e não vou me acostumar com café amargo. Eu acho uma delícia para café. Eu nem tomo com açúcar, eu tomo com adoçante, porque eu não consigo. Mas... Volta a tomar com açúcar, então, já que você vai se envenenar, se envenena pelo menos, açúcar. pulo do 10º andar, então. Uma coisa, posso tomar aquele refrigerante light? Né? Mas eu tomo o natural, que é menos mal que o zero. Maravilha. Bom, o que mais? O que faz bem mais pra gente? Olha, amar... Abusar. Olha, eu vou falar agora da psicanálise, irmão. Ô, Leão, escuta aqui, ó. Existem só 3 sentimentos que causam as doenças do mundo. Vamos começar aqui como psicanalista agora. O ódio, ele gera 33% das doenças no planeta. Ninguém fala isso. Isso é medicina natural. Desculpa. Vamos estudar, pô. Quem está achando que eu estou falando besteira, estuda medicina natural, aprofunda. Vai lá em Sócrates, vai lá em Parmênides, vai lá atrás e traz para cá ver o que nós temos que aprender de volta, né? Então, o ódio. A tristeza completa mais 33%. Ninguém sabe que a tristeza gera obesidade, a tristeza gera água no joelho, retenção de líquido, a tristeza. Ninguém fala isso. E o terceiro, pessoas que reclamam. Irmão, você não sabe o mal então, que faz os gordinhos são todos tristes. Eu acredito. Não, os gordinhos, eles se gostam, se amam daquele jeito. Mas quando nós entramos num processo de autoavaliação, lá atrás tem um pontinho que... Então é ódio, tristeza e reclamação. Reclamação. Quando doença de ódio, nós temos 2 tipos de ódio. Se eu não gosto de você, ou eu te odeio, você acredita que nem da tua camisa vermelha, que é linda, eu vou gostar? Eu não vou gostar da tua mãe, do teu filho, da tua mulher, do teu marido, sei lá de quem. Não vou gostar, porque esse é um ódio enraizador. É o câncer enraizador que ele vai gerar. Entendi. Quando o ódio é apenas um ressentimento com você, não espalha, seria o câncer que não se espalha também. Eu aprendi na Alemanha, não existe um único câncer, nós temos muitos tipos de câncer, único tipo de câncer, não existe nenhum que não tenha o processo causático, o que causa ele, vem de um ressentimento profundo. Posso falar de uma mágoa, aí junta uma tristeza, aí o cara é raivoso, aí falta a mulher foi embora, o marido foi embora, o filho entrou na droga, e aquilo tudo soma tudo e a raiva vai para todo lado e o cara fica... Então, o que nós fazemos? Eu ensino, tira o ódio e volta por amor. Onde tem ódio, e aí tem que passar para voltar a amar, tem que pôr o perdão, né? Sim, claro. E aí é difícil, né? Qual é o segredo para perdoar? Se alguém me perguntar, Walter, qual é o segredo para perdoar? Você só perdoa, consegue perdoar, quando você consegue ter uma mente transformadora, de pegar aquilo tão prejudicial, tão negro de sentimento, e jogar nele uma gratidão. Você está sendo preconceituoso, negro de sentimento. Não, negro é um sentimento negro. Será que eu estou sendo preconceituoso? Por que o sentimento ruim é negro? Não pode ser um sentimento vermelho, então? Pode ser qualquer cor. Tá, um sentimento obscuro. Será que melhorou agora? Melhorou, vai. Um sentimento, porque tem, não iluminado, vai. Acho que melhorou. Isso. Um sentimento obscuro. Aquele sentimento de ódio profundo, que você tem raiva daquela pessoa e leva para outras vidas. Ponto. Você tem que pôr gratidão ali, você tem que transformar, você tem que imaginar. Por isso que eu falo que a espiritualidade é tudo no ser humano. Porque aquele que tem a espiritualidade evoluída, ele vai perdoar mais fácil. Quem não tem evolução, não consegue perdoar, vai odiar sempre. Por isso que a gente trabalha melhorando nesses cursos que eu faço, nesses cursos de 30 horas que eu faço, para a pessoa entrar em contato consigo mesmo e põe para fora aquele lixo. E tem jeito de fazer com psicanálise, tá, irmão? Tem jeito de fazer com exercícios. Tá. A gente faz, profundidade. O segundo é tristeza. Colocar alegria na nossa vida. Mas aí você não coloca alegria, né? Você tem que ser dono do teu sentimento. Você não pode deixar o sentimento te tomar conta.
O ódio toma conta da pessoa, ela não enxerga mais. Porque a alegria é uma coisa que vem, né? Bem, Naturalmente. mas você pode produzir alegria. Se você fala assim, pô, que dia infernal esse tem pouco tempo feio, isso está todo preto. Não, que bonita a natureza hoje. Com certeza vai chover, louvado seja a chuva. Se a pessoa conseguir transformar, porque a realidade é interpretativa. A realidade nunca vai existir. Realidade é uma Ou interpretação. seja, o otimismo salva, é Puta isso. que- Pelo amor de Deus, PQP, eu estou pensando que estou aqui em casa falando com um amigo. Que bom. Me sinal- perdoa, viu, sinal gente? que estamos em casa. Estamos em casa aqui, cara. Ninguém não tem frescura, está tudo certo. E... O PQP, rapaz, é o seguinte, nós conseguimos transformar. Escuta aqui, quero encerrar minha participação aqui, deixando o meu depoimento aqui. A minha mãe teve 23 filhos, a dona Rita Lopes. 23. 14 morreram de fome, sobraram 9. 5 ela deu embora, sobraram 4. Dos 4, 3 ela deu embora, sobrou 1. Esse 1 sou eu. O único filho, o último filho que minha mãe segurou com ela. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Mas por que ela doou os filhos? Era tão pobre, ela viu os 14 filhos morrendo de fome. Ah, tá. Não tinha o que dar para eles. Minha mãe engravidava no dia que eu dava à luz a uma criança. No outro dia ela já estava grávida de novo. Entendi. Meu pai é um portuguesinho meio sinistro. O que acontecia? Bem sinistro. Sinistro. Com 23 filhos, minha mãe, coitada, que ganhava, enfim. Eu nasci e a minha mãe, com 7 anos, me colocou num trem e falou, fica aqui, eu vou buscar uns doces. Isso foi em Catanduva, todo mundo conhece a minha história. Em Catanduva, São Paulo. E ali ela me pôs num trem e falou assim, fica aqui, eu vou buscar uns doces. E até hoje ela não voltou. E eu fui para a rua. Da rua eu fui tirado por um casal, lá em Catanduva, que me levou para ser meio que um escravo na fazenda. Só que eu não sei de onde eles tiraram que eu falava demais. Esse moleque vai estragar os outros que estão aí, os escravozinhos aí. Me levaram para a cidade. Você fala demais. Eu usei a metáfora, né? Eu já falava quando eu tinha 7 anos de idade. Aí a mãe adotiva falou assim, deixa que eu acerto ele, depois eu trago ele para cá, já domesticado. Então ela prometeu me dar 3 surras por dia, de fio de ferro naquela época, aquele fio que estava no ferro para passar roupa. E eu apanhava todo dia, 3 surras direto, costumei apanhar, e sofria, mas não me entreguei. Ela queria que eu fosse um cavalo para puxar charrete. E até hoje eu não puxo charrete, meu irmão. E você puxa charrete? E como é que você Eu conseguiu? sou um cavalo salvaje. ¿Me entiendes? Um cavalo salvaje que não permite puxar uma carreta. Sim, você é um rebelde. Mas como é que você conseguiu se livrar disso tudo? Aí eu fui para essa família de dinheiro. Só que a mãe, minha mãe adotiva, que Deus a tenha, ela era muito nervosa, irritada, morreu de câncer. E sabe o que ela fazia? Eu entrei na casa aos 8 anos e saí aos 14. Saí não, aos 14 anos ela morreu. Então foram 6 anos ininterruptos de surra, trabalho, estudo, que eu estudava, apanhava e trabalhava. Só tem um detalhe. Até os 14 anos, minha mãe nunca me levou num dentista. Eu nunca escovei os dentes até os 14 anos. Minha mãe nunca me deu uma cueca até os 14 anos. Minha mãe nunca me deu um sapato para pôr nos pés até os 14 anos de idade. Mas- Eu andava como um mendigo na rua. Mas você tem mágoa disso? Não tenho. Não. Pior que não. Eu tive muita mágoa. E como é que você lidou? A primeira mágoa que veio foi, eu perguntava para Deus aos 15 anos, perguntava, Deus, por que minha mãe me pôs no trem? Que pecado eu fiz? Então eu me culpava da minha mãe ter me colocado no trem. Porque eu apanhava tanto, foi culpa da minha mãe. Até que um dia, acredite se vocês quiserem, eu estava no quarto da minha casa, meu pai tinha sítio, fazenda e muitas escrituras, e ali tinha um cofre que era bem fechado. Eu ia chorar toda a tarde lá. Eu chorava, e quanto mais eu chorava, mais indignado eu ficava. Sabe aquela sofrência? Sim. Né? Aquele vitimismo? Um dia eu estava ali, rapaz, chorando. Ai, uma mão desse tamanho bateu aqui. Eu dei um pulo, que eu achei que estava sozinho. Eu dei um pulo e naquele momento, metafisicamente, não sei o que aconteceu, uma voz falou para mim, sem audição, foi uma coisa que eu escutei. Não foi tua mãe que te pôs no trem, fui eu que pus no trem, porque eu tenho um caminho diferente para você. Aí você já está entrando para coisa da religião. Estou entrando para um problema, não sei onde quiser. Pode pôr A religião, mão fica- era de Deus, é isso? Eu acho que foi a mão de Deus. Tá. Acredito que seja. O que aconteceu? Sumiu meu trauma, meu amigo. Fiquei um menino alegre. Ah, então tudo bem, tá tudo bem.
O meu pai, que era muito bom, contrário da minha mãe, meu pai com 14 anos, Roberto Carlos fazia modinha com a calça boca de sino, lembra? Lembra? Meu pai me pôs bonito, olha como eu sou bonito, até hoje eu sou bonito. Meu pai me pôs lindo. Ainda bem que ele se ama, né? Não, meu pai me pôs calça de boca de sino, me cortou o cabelo, me arrumou os dentes. Doutor Guarneri Sampaio, que Deus o tenha, dentista antigo da cidade, cuidou dos meus dentes, recuperando meus dentes, graças a Deus. E o que aconteceu? Eu fiquei bonito, lindo, maravilhoso. As meninas começaram a dar trabalho, sabe como é que é? E aí meu pai me ensinou a ser rico. Meu pai era analfabeto, ele veio da Espanha, por isso hablo perfeitamente el espanhol. Me ensinado espanhol e me ensinou riqueza. O meu pai, embora fosse analfabeto, gente, ele usava chapéu Ramenzoni, nem sei se existe ainda, chapéu bonito. Lembro, ele chapéu. era barbudo, um homem bonito, igual você, igual eu, assim, um homem bonito. E mais, meu pai usava terno de linho, sapato muito bem assim, engraxado, um homem bonito, embora fosse analfabeto, mas soube ganhar dinheiro como ninguém soube. Meu pai não tinha escrito, ele assinava com o dedo. Então, meu amigo, meu pai foi o grande mestre. A minha mãe foi a mestra. A mãe que me deixou no trem foi a mestra. Você sabia que se a minha mãe não me deixasse no trem naquele dia, eu não estaria fazendo esse programa hoje aqui? Pois é, como é que você foi para a medicina? Não, estou te falando que quando eu 22, 23 anos, eu recepcionava na minha casa um japonês chamado Oswaldo Shinichi Murahara. Muita gente conhece aqui no Brasil, muita gente. Se eu falar aqui, muita gente vai falar que sim. O professor Oswaldo, eu levava ele para Catanduva, ele ensinava fisiognomonia, leitura do rosto. Ah, tá. Leitura da tua saúde através dos traços fisionômicos. Tá. Isso faz parte da medicina no Japão. E eu me interessava tanto, e lotava o teatro, fazendo ele lá dar palestra. E com isso eu levava para minha casa ele e aprendia muito com ele. Ele vendo o meu interesse, o que ele fez? Me arrumou uma bolsa no Japão. Eu, com 22 anos, fui para lá. Fui aprender isso que eu estou ensinando hoje. Agora entendi. Fez sentido para você? Agora fez sentido. Maravilha. E você soube aproveitar, né? Mas, Acabei olha, me casando, fiquei 14 anos com a comunidade japonesa. Aprendi. você casou com uma japonesa? Casei, fiquei 14 Casou anos. lá ou casou aqui? Casei lá e lá, infelizmente, ela teve um acidente de carro, faleceu. E eu vim para cá em 2001. E estou aqui. Depois eu fui para a Alemanha, fiquei 8 anos lá. E estou aqui, junto com você, com esse meu amigo querido aqui, E estudou nos Estados Unidos também? 5 anos. 5 anos. Antes, no milênio passado. Tive programa na Rede Vida. Ah, é? Tive participação no programa da Silvia Popovic, você se lembra da Silvia? Minha querida Silvia, né? minha amiga. Tive um programa na Band e gosto disso aqui. Isso aí. Quero vir mais vezes aqui bater papo. Pois é, e é tão interessante que daria mais uns 2, 3 programas. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Maravilha. Queria te agradecer muito pela sua participação. Espero que você volte outras vezes. E eu só não sei o que eu vou fazer com o leite. Como é que eu vou tirar o leite? E não sei Eu vou te ensinar. Deixa eu ensinar leite de alpiste na próxima vez? Leite Você faz de um leite de alpiste? É. Porque as pessoas falam assim: você tem que tomar leite por causa da proteína, comer carne por causa da proteína. O quê? O elefante tem 5.000 quilos e não come leoa, não come o leão, não come o jacaré, não come nada e é puro proteína. Então, peraí, você come carne por vício, não por causa da proteína. Porque os bois de hoje nem proteína tem, eles não comem capim. Se o boi não comer capim, também não tem proteína na carne dele. E o elefante, ele come folhas, ele é herbívoro. E nós somos herbívoros. Então, se nós voltarmos à essência da nossa nutrição, você vai chegar aos 70, como eu cheguei, sem tomar remédio. Então, carne aos 80, também é melhor não comer. Aí eu não tenho vontade de comer carne. Não tenho vontade Eu de não comer sou carne. muito carnívoro. Isso Ai, que é uma bom, coisa que que eu- bom. Nem Agora, carne, se eu for na frango. tua casa e tiver lá um peixinho, eu um gosto. peixe. É, um peixe eu gosto. Hoje, por exemplo, eu comi um peixe agora no almoço, mas- aqui em São Paulo. Sei. Sabe? Se eu chegar dando um bacalhau, Bacalhau eu gosto. um bom vinho. Vinho eu já não posso por causa da diabetes. Sim. Se é por causa da diabetes, tira o. Bom, é que você não usa açúcar, né? O açúcar eu já tirei. Já mas tirou o açúcar. Eu como, mas o adoçante eu não consigo. É. Mas só o café, nem só Mas você o café. toma muito? Café com leite. Não tomo muito. Um pouquinho.
Tomo com leite, inclusive. Mas não consigo tomar só café. Sim. Assim, a não ser uma visita, aquela coisinha Sim. pequenininha. Mas é complicado. É, né? A gente tem que pensar A gente como visita, fazer pô. isso. Aí eu quero que você venha um dia para ensinar a gente a como fazer isso. Eu quero ensinar um dia aqui, faz o seu leite de alpiste. O leite de alpiste, o que é alpiste? É comida de passarinho, que é nossa comida. O passarinho enche o papo de alpiste, ele voa daqui na África, sem parar, vai embora, porque a energia que o leite de alpiste tem, ele é rico nesse negócio maravilhoso, nós precisamos, que pensa que tem na carne, que é a proteína. Proteína está no alpiste. Então você faz um leite de alpiste e você sabe que você pode fazer um cappuccino com leite de alpiste? Olha. Só que você usa o cará, Mas o aonde eu inhame. compro leite de alpiste? Alpiste tem que ir na casa de passarinho comprar. Em casa não falta alpiste. Em casa não falta em casa tem alpiste, pode ter alpiste, que tem o passarinho, mas como é que eu faço leite de alpiste? Ah, é simples demais. É? Sim, eu nem sei se tem tempo, se tiver eu te dou um Não tem mais tempo. Mas eu Vamos vou outro fazer dia. um programa só para ensinar a fazer leite de alpiste. Ah, Pronto. faça. E agora eu quero saber como é que o pessoal te encontra. Bom, me encontra no meu Instagram, @dr. Contra a internet você não é. Não sou. Pelo contrário, as coisas ruins da internet também não gosto, porque tem muita coisa ruim. Mas tem coisa boa. Se você entrar no meu canal, você vai ver coisa boa. Eu não dou dica ruim, eu dou dica boa. Você lá. tem um canal na internet. É canal que fala o Instagram? O Instagram é uma. Eu tenho o rede. YouTube, né? Eu tenho 110 mil no meu YouTube e tenho 15 mil pessoas no meu O Instagram. canal é no YouTube. Então. Canal no YouTube? Tá. Isso. Então no YouTube é DWL Brasil, de doutor, W de volta, L de Lopes, DWL Brasil, no YouTube. E no Instagram é Dr. Walter com W, Lopes com S. Dr. Walter Lopes Oficial. Você vai ver essa carinha lá, é esse mesmo. @Dr. Walter Lopes. Lopes. Aqui, ó. Olha que bacana. É isso aqui. Pronto. Aqui, ó. Dr. Walter Lopes. Dá para vocês verem aí? Dr. Walter Lopes Oficial. Walter com W e o Lopes com S. Maravilha. Querido, foi uma honra, um prazer te conhecer. você não não sei sabe. por que a gente demorou 70 anos para se conhecer. Mas somos irmãos de Priscas Eras. E você, então, é de Catanduva. Eu nasci em Itápolis. É. Minha mãe fugiu para Catanduva, porque meu pai era violento, era álcool. Aquela coisa. E em Catanduva aconteceu esse episódio. Fiquei por lá. Quando chegou 18, comecei a viajar pelo mundo. Tá? Maravilha. Beijo para todos esses Beijão lugares pra todos. maravilhosos. Beijos. Dignidade já.